Bíblia nas mãos, perto dos olhos, dentro do coração, a palavra de Deus queremos partilhar. Já achou aí? Vamos lá então, versículo 8 e 9. Diz assim, capítulo 13 do Apocalipse. E todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo, adorarão a fera. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém deve ir à prisão, a prisão irá. Se alguém deve morrer pela espada seja morto. Aqui é preciso perseverança e a fé dos santos. Apocalipse 13, versículo 8 ao 10. 8, 9 e 10. Vão adorar todos os habitantes da terra. Quando a besta matou esta fera, matou as contra Deus e contra o povo do Senhor, o mundo deu louvor à besta, a esta fera. E aqueles cujo nome não foram escritos no livro, como observamos acima, os habitantes da terra, aqui são os ímpios, aqueles que não têm fé. O contraste daqueles outros que são os que habitam no céu. Padre, mas o senhor está falando de novo? Sim, estou retomando de ontem. Porque nós precisamos lembrar, e nós estamos falando aqui, desta adoração, daqueles que adorarão a fera, a serpente. De um aspecto muito interessante. É que existia uma adoração dos imperadores romanos no tempo de Jesus. A adoração dos líderes romanos já tinha se tornado comum nas décadas antes de João receber essa mensagem do Apocalipse. Júlio César, por exemplo, tinha uma estátua de si mesmo com a inscrição ao Deus Invencível. César Augusto, sobrinho e filho adotivo de Júlio, continuou a adoração do seu predecessor com a construção em Roma de um templo ao divino Júlio. Olha o paganismo, olha a adoração aos seres humanos, aos políticos, e tem muita gente que cai nessa, né? Ainda hoje, em achar que um ser humano, que um político pode ser o salvador. Quantas vezes já erramos nessa? Durante o reino de Augusto, o primeiro imperador romano, o culto imperial ganhou força e foi largamente difundido nas províncias, inclusive na Ásia. Augusto promoveu a adoração do rei morto Júlio César. A própria Roma foi adorada e a honra do imperador aumentou cada vez mais, chegando ao ponto de reconhecê-lo como um deus. Inclusive um templo foi erigido em Pérgamo. Seu sucessor Tibério tinha o seu templo também em Esmirna. A adoração dos imperadores ganhou mais importância durante os reinados sucessivos. Cláudio, chamado de Senhor e Salvador do mundo. Eu quero que você compare aqui esses títulos usados aos imperadores com os títulos que depois são aplicados a Jesus. Então Cláudio, chamado de Senhor, Salvador do mundo. Nero foi citado em inscrições com seu reinado como um bom Deus e o Senhor do mundo inteiro. Vespasiano foi deificado depois de sua morte. Tito foi conhecido como Salvador do mundo e foi deificado, ou seja, se tornou Deus após a sua morte. Domiciano foi o mais ousado até então, exaltando-se como a aparição de um Deus oculto e chamando-se a si de Senhor e Deus. Sob seu domínio, a deificação de imperadores se tornou obrigatória. Um templo foi construído em Pérgamo para honrar Trajano. No desenvolvimento do culto imperial, os primeiros gestos foram feitos nas províncias, onde os líderes não encontraram ou não encontrariam tanta oposição política. Por esse motivo, o problema mais evidente em lugares como a Ásia do que na própria cidade de Roma. Os habitantes da terra, aqueles que não pertenciam ao Cordeiro, adoravam a besta, adoravam a fera. Os habitantes do céu e os santos sofriam quando a besta os difamava, pelejava contra eles. E assim nós vamos encerrando este trecho, este capítulo, porque... E aí nós vamos chegar à conclusão que o diabo não desiste. E mesmo depois de uma série de derrotas, lá no capítulo 12, ele esperou na praia para chegar à fera do mar, um dos aliados dele. Quando ouviram a descrição da besta do mar, da fera, os conhecedores do Antigo Testamento perceberam a gravidade da situação.
O dragão conta com o apoio de uma fera que junta toda a maldade e ferocidade dos impérios dos últimos 2 séculos. O mundo pode ser enganado, achando a besta invencível e incomparável, mas os fiéis sabem que ela não se compara a Deus e acham consolo na confiança da vitória final sobre a besta, sobre o dragão e sobre os quaisquer outros aliados deles. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos,